ano está chegando ao fim, faltam ao menos 4 meses para a gente chegar em 2024. E agora começa aquela fase que a gente olha para nossa lista de metas do ano e vê que ainda tem muitos pontinhos sem dar aquele check. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma estratégia inteligente para que você possa conseguir bater essas metas, mas sem enlouquecer no processo, sem se estressar, fazer isso de uma forma realmente saudável, leve, que é o princípio básico desse canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Este canal que estamos buscando viver uma vida mais leve, mas nem por isso a gente tem que deixar as outras coisas importantes que exigem foco e disciplina de lado, né? Eu quero trazer para o canal sempre uma abordagem de equilíbrio entre metas, objetivos, mais leveza no processo, porque eu acho que esse é a grande balança que precisa ser equilibrada na nossa geração, então sempre as minhas abordagens são baseadas nessa perspectiva. E recentemente eu tomei conhecimento sobre um tema que bombardeou meu Instagram, bombardeou meu YouTube e outras plataformas, que era sobre o tal modo caverna. E aí eu lá, como uma boa pessoa curiosa, fui lá pesquisar sobre o que era esse tal modo caverna. Eu fui descobrir que eu já estava em modo caverna e não sabia. Então eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco sobre o que é esse modo caverna, mas mais importante de tudo isso é trazer uma perspectiva dentro da nossa abordagem aqui do canal, que é buscar viver uma vida mais leve. Eu já acho que uma metodologia que tem essa proposta de te fazer se desenvolver, de se desafiar, de tirar realmente os seus planos do papel em pouco tempo, de uma forma não tão desgastante, mas ainda quero complementar com mais algumas coisinhas para que a gente chegue agora nesse final de ano e tenha o gosto de dar aquele check na nossa lista de metas do ano, falar assim, poxa, realizei, me desenvolvi, cresci como pessoa, mas eu fiz tudo isso sem enlouquecer no processo. Eu fiz tudo isso prezando pela minha saúde física, pela minha saúde mental e dando importância a outras coisas da minha vida também. E o modo caverna basicamente é um método para que você venha a realmente focar suas energias, sua atenção, seu esforço para atingir determinadas metas que você se predispuser, para que você possa se desenvolver como pessoa, realmente crescer e cuidar de si, olhar para si, cuidar de você, se desenvolver, mas tendo como base 3 pilares muito importantes que você precisa cuidar deles todos os dias, na mesma proporção, né? Não necessariamente eu diria que na mesma proporção, mas assim, dando atenção aos 3 sem deixar nenhum falhar. Esses pilares são saúde física, né? Então, atividade física. Eu incluiria aqui também a parte da alimentação, porque de nada adianta você fazer atividade física e ter uma alimentação ruim, né? Então, você ter uma alimentação regrada. Em segundo lugar, é você cuidar da sua saúde mental, e aqui engloba muito a redução do tempo de telas, de tempo de rede social, tempo de computador, tempo de até filmes e séries e outras coisas que mexem com a nossa questão da dopamina, né, que faz a gente ficar ali viciado, rodando a tela do Instagram, rodando a tela do TikTok sem parar. Essas coisas que só enchem a nossa mente de informação, mas no fundo não vão agregar em nada no nosso dia, é um puro vício mesmo. E também a questão do intelecto, ou seja, de você se desenvolver, de você buscar crescer e se desenvolver numa área diferente, né? Claro que você se predispôs no começo do ano, em alguma meta específica que você estabeleceu, ou alguma coisa que nesse momento você entendeu que faz sentido para você. Seja aprender um novo idioma, seja se dedicar a um trabalho específico, seja lançar um projeto que está no seu papel ali há muito tempo e você ainda não conseguiu parar para fazer. Então, basicamente, essa é a estrutura do tal modo caverna. E assim, eu acho muito engraçado isso, né? Porque eu já estava nesse tal de modo caverna há muito tempo, só que eu não tinha dado nome pra isso, né? Eu já estava num período de me desligar um pouco das coisas. Eu ainda entro e posto muito nas redes sociais, mas eu uso isso por um propósito. Mas assim, hoje eu tenho evitado ficar muito tempo no Instagram, nos grupos. Se você entrar no WhatsApp, tem um monte de mensagem em aberto que, assim, eu nem tô olhando o grupo e tal, que tá lá, que tem propósito de estar lá. Eu preciso estar nesses grupos por alguns motivos, mas não tenho acompanhado. Assim, eu tenho adotado esse método, esse modo caverna já tem um tempo na minha vida, eu só não tinha realmente rotulado isso. E antes de eu pontuar cada parte desse método, eu quero esclarecer só uma coisinha que eu acho muito importante, para que se você decidir fazer isso na sua vida, você faça isso de uma forma consciente. Eu vi muitas pessoas falando assim, entre no modo caverna e fique reconhecível depois de 6 meses, ou saia na frente de 90% da população, se desenvolvendo e crescendo em tal área. E uma coisa que eu acho muito importante, gente, em qualquer coisa que a gente se predispuser a fazer na vida, não faça pelos outros, não faça para mostrar pros outros, não faça para estar na frente dos outros, faça porque você entendeu que aquilo faz sentido para você, faça porque você quer se desenvolver, faça porque você entende que aquilo está dentro dos propósitos que Deus estabeleceu para você, que Deus tem te chamado para cumprir. Não faça porque quero mostrar pro fulano, porque eu quero sair na frente do ciclano, porque eu quero ser melhor que meu amigo, não, porque aí você vai estar começando a fazer as coisas pelas motivações erradas, e gente, se a gente já começa com a motivação errada, a probabilidade de a gente continuar é bem menor. E fora que assim, não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo prazer de você fazer algo por você do que você fazer meramente por causa dos outros. Em segundo lugar, encare esse período que você vai entrar em modo caverna, em modo de desenvolvimento pessoal, né? Um momento em que você vai se
se cuidar como um período em que você esteja realmente focado e centrado em se desenvolver, em ser uma pessoa melhor. Isso não pode ser uma coisa pesada. É óbvio que a gente tem metas na vida que exigem um foco maior, uma disciplina maior, renúncias, como eu falei pra vocês recentemente sobre a rotina de estudo para concurso. Isso me exige renúncia, isso me exige escolhas, mas eu não posso transformar isso, que é um projeto pessoal meu, um sonho meu, em um fardo, porque aí entra naquela coisa de você idolatrar o sonho, você viver em função de uma coisa e aquilo começa a te prejudicar. Então tem que ser um processo leve, e é por isso que é importante você ter essa questão de equilibrar bem as bases, de você entender que eu preciso cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar da minha saúde mental e que eu preciso me desenvolver naquilo que eu quero, que é o meu intelecto, buscar sempre aprender, buscar sempre me desenvolver, colocar mais um tijolinho na minha parede de conhecimento, por assim dizer. Então entenda que esse processo, ele tem que ser um processo, apesar de ser um processo duro por um certo lado, porque vai exigir um esforço da sua parte, não pode ser um processo doloroso, não pode ser um processo desgastante ao extremo. Às vezes vai te cansar um pouquinho mais, mas tem que ser uma coisa saudável. Então você vai ter que olhar pra você, pra sua rotina, pra sua estrutura e falar assim, tenho que balancear essas coisas de forma que eu consiga equilibrar isso e manter tudo alinhadinho, bonitinho, sem me descabelar. E em terceiro, entenda que é o arroz com feijão que vai fazer dar certo e que você não precisa esperar o momento perfeito, né? Existe aquela frase que fala, quem fica esperando o momento perfeito acaba não fazendo nada. Ou como dizia Salomão em Eclesiastes, né? Quem fica olhando pro vento, olhando pras nuvens, nunca vai colher nada, né? Não é bem assim o versículo, mas parafraseando aqui, eu vou até colocar ele pra vocês na tela pra vocês poderem ver que a Bíblia já falava isso, como eu sempre digo. Então, a gente às vezes fica esperando sempre o momento perfeito, achando que tem que ser alguma coisa mirabolante, que vai exigir um esforço descomunal, e a gente não faz nada. E esse ano pra mim tem sido uma prova fiel disso. Eu tava com uma meta que era de tirar minha carta de motorista esse ano, e eu tava sempre esperando as coisas se acalmarem, as coisas se acalmarem, as coisas se acalmarem, e as coisas não se acalmaram. E aí no momento que a minha vida tava assim, que eu tinha passado por uma certa turbulência na minha vida no começo do ano, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar minha carta de motorista agora. E tava tudo bagunçado ainda, mas eu fui conseguir inserir mais uma atividade no meio de todas as outras coisas que eu estava fazendo e agora está saindo. Então, é óbvio que a gente tem que ter esse peso aí de saber equilibrar a nossa rotina, como eu falei antes, para que a gente não coloque 450 coisas para fazer e a gente acabe não fazendo nada, né? Porque é aquela coisa, faço 20 coisas, mas faço todas mal feitas, não é isso que a gente quer. Mas a gente também tem que entender que a gente não pode ficar esperando todas as coisas estarem alinhadinhas, bonitinhas pra gente fazer, porque não vai acontecer, né? A gente vai ficar olhando as nuvens passarem, olhando a direção do vento, não vai plantar e não vai colher consequentemente. Então agora falando sobre as metas do ano, a gente tá aí com 4 meses para acabar 2023 e a gente tem pouco tempo para poder fazer muitas metas saírem do papel. Primeiro você tem que olhar para sua lista de metas e entender assim, essa lista de metas faz sentido ainda? Tudo que eu estabeleci fazer no começo do ano ainda faz sentido para mim? Se você vê que tem coisas ali que não fazem sentido para você continuar fazendo, tira da sua lista e deixa de lado, coloca pro ano que vem, ou veja se já é uma coisa que não faz sentido mais pra você e tira fora. Olhe realmente para aquilo que faz sentido pra você. Dessas coisas que ficarem, você vai ter que escolher assim, 2 coisas que sejam conciliáveis, pelo menos. Vou te desafiar a fazer 2, pelo menos. Se você entender que faz sentido fazer mais depois, aí fica a seu critério. Mas no momento, tente olhar para 2 coisas aí da sua lista de metas que você entende que você consegue conciliar, que vai te exigir um desafio, que vai te exigir um esforcinho a mais, mas que você consegue conciliar e fazer acontecer ainda em 2023. Então aqui eu já vou começar a compartilhar um pouquinho mais da minha experiência e não falar tanto da metodologia para que vocês possam entender. Então você, digamos assim, que estabeleceu 2 metas. Por exemplo, eu quero ler mais livros e eu quero aprender um novo idioma. Então o que você vai fazer? Você vai reestruturar a sua rotina de forma que você consiga estabelecer horários na sua vida, na sua rotina diária da sua semana, para que você consiga dedicar tempo à leitura e dedicar tempo ao aprendizado desse novo idioma. Nem que você seja assim, vou estudar para aprender o básico de inglês. Você não vai querer se tornar fluente em inglês em 4 meses. Lembre-se que as metas são feitas de etapas, né? Então a gente começa numa escadinha, depois a gente passa pro segundo degrau, pro terceiro e assim diante. Então tem isso em mente, tá? Primeiro você olhe para essa meta sua que você vai estabelecer e fale assim, olha, eu vou fazer isso pro primeiro degrau. Não vai querer subir a escada tudo de uma vez, tá? Mas você vai estabelecer esses horários, você vai reorganizar sua rotina de forma que você estabeleça esses horários. O que vai acontecer? No primeiro momento você fala assim, Natália, não tenho tempo. Então você vai começar a olhar as coisas que estão te consumindo tempo na sua vida. E muitas dessas coisas pode ter certeza que vão ser entretenimento. E é um entretenimento que não é um entretenimento bom. É aquele entretenimento de telas. Que aí entra a questão do tópico da dopamina, do se você cuidar da sua saúde mental. Gente, não tem necessidade de a gente ficar 5, 6 horas do dia da nossa vida rodando o feed de Instagram, porque não tem nada ali. Eu, Natália, eu me disciplinei a fazer o quê? Eu entro no Instagram, eu posto as coisas que eu quero postar, as coisas que eu preciso postar. Eu vejo os stories só das pessoas que eu realmente me interesso. Às vezes nem tá aparecendo pra mim lá no meu feed, mas eu vou lá no perfil da pessoa, olho o conteúdo daquela pessoa que me interessa, que eu gosto de acompanhar, vejo e saio. Eu não fico ali rodando o feed do Instagram, porque se eu fizer isso,
eu não vou sair. O seu cérebro ele não tem esse controle de falar assim, não, agora já chega, vou fazer outra coisa. Não, porque é confortável pra ele ficar ali mexendo no Instagram, vendo a vida alheia, né? Você não tá gastando energia nenhuma, então pra ele é extremamente confortável. Só que ficar olhando o Instagram não vai fazer suas metas saírem do papel, não é mesmo? Então a gente tem que cortar esse período aí de telas. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei um pouquinho sobre detox digital e eu vou recomendar que você assista esse vídeo porque lá eu comentei um pouquinho mais como você pode se desapegar um pouco das telas. São pequenos hábitos que você vai inserir na sua vida, na sua rotina, para que isso te ajude. Então, vai lá, confere esse vídeo para te ajudar nisso. Então, primeiro, você vai limpar aí esse tempinho aí de tela da sua vida, seja Netflix, seja tempo de celular. Então, faça essa limpa de tempo de celular. Exclusivamente nessa questão de ler mais livros, gente, uma dica muito legal que tem funcionado muito para mim, quando você for dormir, tira ali meia hora para você ler um livro, que você vai conseguir ler umas 20 páginas tranquilamente ali em meia hora. E aí você faz o quê? Você pega o seu celular e você deixa longe de você. No meu caso, a minha cama, lá no meu quarto é aqui, e eu tenho uma mesa aqui. O que eu faço? Eu deixo o meu celular carregando aqui na minha mesa e fico aqui na minha cama lendo meu livro. É uma forma de eu não ficar no celular antes de dormir, porque isso faz mal, isso prejudica o nosso sono. E é uma forma também de eu focar na minha leitura. Então eu faço isso antes de dormir e também faço isso na hora que eu acordo. Eu acordo, desligo meu despertador, deixo meu celular de lado e vou fazer meu devocional. Então ali, tanto na hora de dormir quanto na hora de acordar, é um período ótimo para você que quer ler mais. Ah, Natália, mas eu chego em casa muito cansada. Se você tiver a disponibilidade de ler no seu trajeto do seu trabalho, busque esses momentos em que às vezes você está ocioso para poder inserir essas atividades extras. É uma outra ideia. Mas enfim, o conceito aqui principal é você limpar esses tempos que às vezes a gente fica ocioso fazendo coisas desnecessárias, coisas que vão mais nos prejudicar do que nos ajudar, e inserir nesses momentos aquelas atividades que têm a ver com o seu objetivo, com a sua meta, e inserir períodos de descanso inteligente. E aí entra uma observação que é particularmente minha, não tem nada a ver com o tal do modo caverna, tá? Deixando bem claro que isso aqui, gente, eu tô complementando o modo caverna com a minha própria experiência, porque eu acho que traz um pouco da abordagem aqui do canal de vida leve, tá? Então a minha proposta é essa. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou considerar um descanso inteligente? É um descanso que eu vou fazer o quê? Eu vou passar tempo com a minha família, eu vou jogar um jogo de tabuleiro pra me distrair, dar boas risadas com a minha família, com os meus amigos. Eu vou sair pra tomar um café com um amigo meu. Eu vou sentar pra ler um livro de ficção pra poder relaxar minha mente. Ou eu vou parar pra assistir um filme com a minha família, ou eu vou me dedicar a ter um hobby, né? Tem vários vídeos aqui no canal, acho que tem uns 2 ou 3 vídeos que eu falo sobre hobby, e eu dou várias dicas de hobby, inclusive, seja pintura, desenho, instrumentos, né, instrumentos musicais, enfim, tem muitas coisas que você pode fazer. E que isso, gente, relaxa a mente, é incrível. Eu falo que quando eu tô pintando, a minha mente desliga. Eu não penso em trabalho, eu não penso em problemas, eu não penso em estudo, eu não penso em metas que eu não cumpri, eu só tô ali focada no que eu tenho que fazer. A minha mente realmente desliga, é uma sensação muito gostosa. Então eu realmente recomendo que você busque nesse período inserir momentos de descanso inteligente. São momentos que você vai dedicar um hobby, que você vai dedicar um tempo de qualidade com a sua família e amigos, que você vai fazer alguma outra coisa que vai distrair a sua mente, desconectar ela do digital, desconectar ela das suas tarefas, obrigações e outras coisas que acabam sendo um peso pra gente, querendo ou não, e só relaxar mesmo. E por último, cuide da sua saúde física. Eu recentemente gravei um vídeo aqui pro canal falando sobre a minha experiência, né, quando eu comecei a estudar pra concurso público e eu entrei numa espiral muito doida de viver em função daquilo, de viver em função do meu sonho. E isso me prejudicou muito. E parte do motivo pelo qual eu fiquei muito mal foi porque eu não estava cuidando da minha saúde, né? Eu dormia tarde, acordava cedo, e eu acho que o dormir tarde e acordar cedo ele já é por si só prejudicial. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com relação ao sono. É óbvio que às vezes a gente vai extrapolar um pouquinho, mas fazer disso um hábito na sua vida é prejudicial para sua saúde. Então, não menospreze o sono, não trate o sono como algo irrelevante, porque ele é muito importante. Eu não comia direito, eu não fazia nenhuma atividade física. E quando chegou um período da minha vida que nem tinha a ver com o concurso, mas que eu fui fazer um trabalho fora, que era uma oportunidade muito boa, em uma semana de trabalho eu passei mal. E eu tive que sair do trabalho. E pra mim foi uma decepção muito grande, eu fiquei muito chateada e assim, mais chateada ainda porque eu sabia que parte foi minha culpa, porque eu não me cuidei. Então, eu não quero que isso aconteça com vocês, eu não quero que vocês estejam quase chegando lá no objetivo de vocês e vocês não aguentem esse processo. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, faça uma atividade física. Gente, esse ano, eu tenho visto as consequências disso, eu tenho ficado tão feliz, mas assim, tão feliz, é tão bom você olhar pra você e ficar bem com você mesmo, ver que você tá crescendo. Então, assim, eu tenho conseguido conciliar o meu desenvolvimento intelectual nos meus estudos, naquela meta que eu me predispus do meu concurso público, que eu estou estudando pra ele. Eu consegui conciliar a minha meta de leitura do ano, que graças a Deus eu também já bati. Eu tinha estabelecido ler 20 livros esse ano e eu já consegui ler os 20 livros agora em agosto. Eu tô muito, muito feliz que essa meta se cumpriu. Geralmente eu conseguia ler no máximo 15, eu estou com 20 em agosto, então eu acredito que até o final do ano aí a gente bate uns 25, até mais. Então isso pra mim já é uma realização, que assim, eu já tô pulando de alegria. Eu tô conseguindo fazer muitas outras coisas porque eu tô fazendo atividade física, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou me alimentando melhor, consequentemente eu tenho mais energia, mais força pra fazer todas as outras coisas. Então é toda uma roda que ela tem que rodar em conjunto.
conjunto, ela tem que estar equilibrada em todas as áreas. Cuida do seu espiritual, cuida da sua saúde física, cuida da sua saúde mental, busque fazer o seu desenvolvimento mesmo, né? Busque se desenvolver naquilo que você quer. E automaticamente todas as coisas vão melhorando juntas e crescendo juntas. E o desafio aqui da parte intelectual, gente, e eu acho que entra muito na questão das nossas metas mesmo, assim, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que estabeleço muitas metas intelectuais. Pra mim, dessa pirâmide toda, a parte mais fácil de mexer é a parte intelectual, porque eu gosto muito. Eu vivo no modo caverna, não de fato no modo caverna, mas porque eu vivo dentro da minha caverna, que é o meu quarto. E se deixar, eu fico o dia inteiro ali estudando, fazendo minhas coisas, vendo meus vídeos, aprendendo sobre coisas novas, lendo meus livros, que não deixa de ser uma forma de estudo também. Isso pra mim é muito fácil, mas eu sei que nem não é uma realidade pra todo mundo. Mas aqui, o meu desafio é que você estabeleça uma meta intelectual, uma meta de você se desenvolver, de você aprender. Eu falo muito, e eu falei muito sobre isso no vídeo sobre tempo de espera. Às vezes a gente quer muito realizar uma coisa na nossa vida, mas a gente não se prepara para aquilo. A gente acha que é simplesmente quando a coisa vier, a gente vai lá e vai se virar e vai fazer. E a parte intelectual entra muito nisso. A gente tem que se preparar, a gente tem que estar pronto para quando o desafio vier ou o sonho vier, a gente conseguir dar conta do recado. Não adianta você querer ser médico se você não fizer faculdade de medicina, você não vai saber como tratar um paciente. E isso se aplica para todas as áreas da nossa vida. Não adianta você querer fazer outras coisas na sua vida se você não tiver conhecimento sobre aquilo. Então busca se desenvolver, se desafie. Trate o estudo como não uma tarefa chata, mas como um desenvolvimento seu. Vou me desenvolver, vou crescer, vou aprender mais, vou expandir meus horizontes. É possível a gente crescer em várias áreas da nossa vida ao mesmo tempo. É possível a gente tirar as nossas metas do papel do ano ainda em 2023. A gente está em agosto ainda, a gente tem mais ou menos 4 meses aí para fazer essas coisas acontecerem. É possível, é só se organizar, é fazer o arroz com feijão. O arroz com feijão dá certo. E você não precisa enlouquecer nesse processo, não precisa dormir 5 horas por noite só, não precisa parar de se alimentar direito, não precisa parar de fazer atividade física, não precisa não ter momentos de descanso, muito pelo contrário, você precisa fazer todas essas coisas. Se você quer alcançar os seus objetivos, cuide de todas as áreas da sua vida. Trate esse processo de crescimento como um processo de leveza mesmo, de estou cuidando de mim, estou me desenvolvendo, estou querendo ser uma pessoa melhor para cumprir os propósitos de Deus, para alcançar um objetivo específico que eu tenho na minha vida. Não coloque o peso dos outros, o peso do tenho o quê, porque estou com 20 anos e a vida tá passando e não sei o quê. Não. Olhe pra você e fale assim, poxa, quero me desenvolver, quero chegar no final de 2023 diferente, quero me desafiar a fazer uma coisa nova. E vou fazer isso da melhor forma possível, sem me descabelar. Então é isso, gente. Só para encerrar, eu quero deixar vocês com um versículo que eu acho muito importante para vocês meditarem. Tem sido um fator de meditação para mim também. E acho que é o mais importante de tudo isso que eu falei até aqui. É um versículo que está no Salmo 127, verso 1 e 2. E diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Gosto muito desse versículo porque ele mostra que de nada adianta a gente se descabelar e fazer 450 coisas e querer dar conta de todas as coisas se o Senhor não estiver naquele projeto, se o Senhor não estiver conosco. Então, seja qual for a meta que você tenha para estabelecer, se esforce sim, se dedique sim, mas entregue os seus planos no altar de Deus, porque é Ele quem faz acontecer. A minha carteira de motorista tem sido uma prova disso. Por mais que eu esteja indo bem nas aulas, por mais que eu esteja fazendo as coisas, é no momento que Deus entender que é pra fazer e que Ele vai fazer. E não adianta eu ficar fazendo birra, não adianta eu querer ficar brigando com Deus, porque Deus tem o tempo dele de trabalhar. Então, assim, seja qual for o seu plano, sua meta, seu objetivo, faça a sua parte, se esforce, se dedique, sabe? Realmente entre com o foco nisso, mas não deixe de entregar todos os seus planos ao Senhor, porque é Ele quem faz acontecer, é Ele quem cuida da casa, é Ele quem faz as florzinhas ali, as sementinhas que você semeou florescer. Então entregue a Ele, confie nele, esteja firme nele, porque é Ele quem faz. É isso, vou deixar vocês com esse vídeo, eu espero que seja proveitoso para vocês, que vocês possam colocar essas dicas em prática na vida de vocês. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, fiquem com Deus. Tchau, tchau.